Oi, tudo bem? Essa semana eu queria falar com vocês sobre duas coisas, tá? A primeira é com relação ao tratamento da doença inflamatória pélvica. Eu atendi uma paciente em que foi feito o diagnóstico correto da doença inflamatória pélvica, ela tinha um quadro de endometrite e o tratamento proposto foi com a ceftriaxone e a doxiciclina por 14 dias, perfeito. Só que faltou a introdução do metronidazol. Então, a gente sabe que a doença inflamatória pélvica ela pode estar associada à clamídia ou outra infecção sexualmente transmissível, mas uma vez que essa infecção ela é instalada, toda aquela flora vaginal composta por bactérias aeróbicas e anaeróbicas acabam também avançando, né, para esse ambiente ali, endométrio, anexos, gerando então uma infecção polimicrobiana. Então, é importante que se cubra anaeróbicos também. Esquemas anteriores, eles colocavam como opcional o uso do metronidazol, mas as atualizações recentes, especialmente do CDC, que foi no ano passado, 2021, ela coloca pra gente a necessidade da inclusão do metronidazol, tá? Então, isso é uma lembrança que eu queria deixar com relação ao tratamento atual da doença inflamatória pélvica. Outra questão que eu queria falar um pouquinho é com relação ao segmento das pacientes após um tratamento excisional no colo uterino. Então, atendi algumas pacientes essa semana que fizeram uma excisão da zona de transformação, seja tipo 1, 2 ou 3, algumas com margens livres e outras com margem comprometida. E aí, se você é o médico que vai fazer o segmento dessa paciente, às vezes pode gerar uma certa dúvida. Eu já vi algumas pessoas falando, não tem que reoperar essa paciente porque a margem está comprometida. E não. E outra questão também que eu vi essa semana, uma paciente com margem livre apresentou recidiva. E aí me questionaram, mas a margem era livre, como é que ela teve uma nova lesão? Então vejam, então vamos por partes, né? Primeira coisa, as pacientes operadas com margens livres ou margens comprometidas, elas a partir daí vão ser seguidas, né? Com preventivo e ou colposcopia, a depender do status da margem. Então, margem livre, ela faz citologia de 6 em 6 meses, depois anual. Margem comprometida, citologia e colposcopia de 6 em 6 meses por 2 anos e depois só citologia. Agora, o que os trabalhos mais recentes mostram? Que o grande fator para recidiva é a persistência da infecção viral. Então, supera o risco simplesmente da margem comprometida. Então, se o paciente tem margens livres, mas ela persiste com a infecção viral, essa é a paciente de risco para ter uma recidiva. É claro que a margem comprometida, ela agrega também um pouco mais de risco, tá? Mas a gente não precisa reoperar pacientes com margens comprometidas. A gente não está falando de câncer, a gente está falando de doença precursora de câncer. Quando a gente acaba um procedimento excisional, a gente vai com o eletrodo bola, faz aquela cauterização, então acaba sendo um tratamento destrutivo ao final, tem toda a resposta imunológica ao trauma. Então, a maioria das pacientes que fez o procedimento para uma doença precursora de câncer com margem comprometida não vai ter recidiva, tá? Agora, não é uma paciente que eu operei, tudo bem, não era câncer, era uma lesão precursora de câncer, era uma lesão de alto grau, mas eu não sei se eu vou conseguir acompanhar essa paciente. Então, uma paciente que você vai ter muita dificuldade no segmento, esse é um caso que você pode pensar em reabordar. Mas fora isso, o segmento está de excelente tamanho, porque a maioria não vai ter recidiva. E aí, entendendo que a persistência viral, independente das margens, então aquela paciente com margens livres que teve recidiva, ela não conseguiu eliminar o vírus. A gente entendendo que esse é um dos principais fatores de risco, se a gente puder, a gente infelizmente não pode ainda na rede pública,
mas se a gente puder, na rede privada, nesse segmento, especialmente lá 1 ano, a gente vai fazer a pesquisa de HPV. Se ele estiver positivo, é uma paciente que você vai ficar um pouco mais de olho pela possibilidade de recidiva, independente da margem. Então, a margem é um fator, multiparidade, tabagismo, imunossupressão, múltiplas parcerias. Então, existem vários outros cofatores que vão agregando risco àquela paciente que já operou e persiste com HPV, especialmente HPV 16, tá? Então, eu queria só trazer essa lembrança. Tratamento completo de doença inflamatória pélvica, ceftriaxone intramuscular, doxiciclina e cobertura para anaeróbicos, 14 dias. Outra coisa, segmento das pacientes após procedimentos excisionais, margens livres e comprometidas, eu vou seguir essa paciente. Ambas vão possuir risco de recidiva, especialmente se eu souber quem delas persistiu com HPV, tá? Então, não preciso reoperar aquela com margem comprometida, porque eu não estou falando de câncer, e é uma paciente que eu vou conseguir garantir um segmento, tá? Não é uma paciente em que você acha que vai ser muito difícil, enfim, as condições da situação vão ser difíceis ali de acompanhar, tá bom? Então, eu posso sim ter recidiva com margem livre e posso, em muitos casos, na maioria deles, inclusive, não ter recidiva com margem comprometida, certo? Então, espero que tenha ficado claro. Se não, encontro-me sempre à disposição também no e-mail cursoscarolineoliveira@gmail.com e até a próxima semana.